Olá, olá. Bom, vou falar mais algumas informações sobre o processo penal. Agora eu vou dialogar especificamente sobre as prisões. Eu vou trazer algumas informações introdutórias sobre as prisões, tá ok? Bom, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: no Brasil existe a prisão definitiva e existe a prisão provisória, beleza? Sempre no Brasil vai ter esses dois tipos de prisão. Toda vez que uma pessoa estiver presa, ou ela vai ser um preso provisório ou ela vai ser um preso definitivo. Sempre vai ser assim no Brasil, tá? A prisão definitiva, qual é o conceito de prisão definitiva? O conceito de prisão definitiva pode ser extraído, inclusive, do artigo 121 do CP. A prisão definitiva ela é uma pena, ela tem caráter punitivo, tem caráter de punibilidade. Ela serve para punir alguém que desrespeitou uma lei penal, né? Então, se você ler o artigo 121 do Código Penal, você vai detectar que nesse artigo 121 existe um crime chamado homicídio simples. No capítulo do artigo 121, está escrito lá, matar alguém é homicídio simples. O homicídio simples significa matar alguém. Se você matar alguém, você estará sujeito a uma pena de 6 a 20 anos. Essa pena aí é uma punibilidade, é uma punição de caráter penal que a lei estabelece para quem cometeu o homicídio. Perceba que essa penalidade, essa punição, essa pena é uma prisão definitiva. Essa aqui, ó, coloquei até aqui no material, ó, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Essa aqui, ó, reclusão de 6 a 20 anos, isso aqui é chamado de prisão definitiva, tá bom? Só que para ser cumprida uma prisão definitiva, para ser realizada efetivamente uma prisão definitiva, é necessário uma sentença do juiz, uma sentença penal condenatória irrecorrível, ou seja, uma sentença do juiz em um processo criminal contra a qual não caiba mais nenhum recurso, já tenha esgotado todos os recursos. E aí, como vocês sabem, quando uma sentença transita em julgado é porque não tem mais nenhum recurso cabível contra essa sentença. E aí, quando ela transita em julgado, acontece uma coisa chamada... se caracteriza um instituto jurídico chamado coisa julgada. Tá beleza? Tranquilo? Ok. Isso aí você já sabe. Então, só para complementar, se você quiser pegar o seu vadimeco, pegar o Código Penal, qualquer lei aí na própria internet, você digita aí CP, Código Penal Brasileiro, aí vai abrir com o artigo 121, você vai encontrar esse artigo que eu coloquei no nosso exemplo. Beleza? Então, a prisão definitiva, ela é uma penalidade, ela é uma punição, ela tem caráter punitivo. Por isso, doutores, que os doutrinadores brasileiros, eles costumam chamar a prisão definitiva por alguns sinônimos. Seria a prisão pena, a prisão punitiva ou a prisão penalidade. Tá beleza? Tranquilo. Então, perceba que essa prisão definitiva, como ela exige o trânsito em julgado da sentença penal, ela só vai ser cumprida, só vai ser realizada no final do processo, quando acabar todos os recursos. Tá? No entanto, não existe só a prisão definitiva no Brasil, existe também uma coisa chamada prisão provisória. Tá? A prisão provisória ou prisão cautelar. A maioria das pessoas chamam de prisão cautelar, mas prisão cautelar e prisão provisória, ela é a mesma coisa. A prisão cautelar, doutores, ela se divide em vários tipos de prisão cautelares. Tá? Ó, temos a prisão temporária, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, temos a prisão domiciliar, a prisão militar, a prisão civil. Temos pelo menos 6 prisões que eu posso citar aqui para enriquecer a nossa conversa. Tá? O fato é, a prisão provisória, ela pode ser estabelecida, pode ser cumprida, pode ser ordenada antes do final do processo, antes da sentença do juiz, antes de acabar todos os recursos. Ok? Beleza, então...
você entendendo essa diferença entre prisão definitiva e prisão provisória, já estamos bem evoluídos aqui no processo penal, tá bom? Então, qual seria o conceito de prisão provisória? O conceito de prisão provisória, doutores, seria nada mais, nada menos que uma restrição da liberdade do cidadão, restrição da liberdade da pessoa, mas que tem um caráter não punitivo. E, por ter um caráter não punitivo, essa prisão, essa restrição da liberdade, pode ser cumprida, pode ser realizada com ordem do juiz ou sem ordem do juiz, tá? Enquanto que a prisão definitiva, ela é uma restrição da liberdade também, só que ela é uma restrição da liberdade que tem caráter punitivo e somente pode ser ordenada e cumprida por uma sentença irrecorrível, ou seja, contra a qual não caiba mais nenhum recurso. Tá? Então essa já é uma diferença gritante entre um instituto e outro. Beleza? Tranquilo. Até aqui tudo bem. Então eu coloquei aqui os exemplos de prisão provisória ou prisão cautelar, tá bom? Ó, a doutrina chama a prisão provisória por outros nomes, como prisão sem pena, prisão cautelar, prisão processual. Esses nomes significam a mesma coisa. E essas prisões cautelares aí, ou prisões provisórias, podem ser decretadas, realizadas antes do processo acabar, ou seja, no início do processo ou antes mesmo do processo. Tá beleza? Do processo penal. Ok. Então, assim, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar, prisão militar, prisão civil. Tem vários exemplos de prisão provisória. Beleza? Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar algumas características dessas prisões cautelares, prisões provisórias aí, tá beleza? Primeiro eu vou falar da prisão temporária. A prisão temporária, doutores, ela somente pode ser decretada durante o inquérito policial ou durante qualquer procedimento de investigação criminal, tá? Ou seja, a investigação criminal, como vocês sabem, é um procedimento administrativo, não é processo judicial. A prisão temporária só pode ser decretada durante a investigação criminal. Lembra? Nos blocos anteriores eu já expliquei a diferença entre investigação criminal, a exemplo do inquérito policial, e instrução processual ou instrução criminal, a exemplo da ação penal. Tá? Eu expliquei essa diferença. Então, a prisão temporária só pode ser decretada durante o inquérito ou durante qualquer procedimento de investigação criminal. Tá bom? O inquérito é só um exemplo. Beleza. O prazo da prisão temporária é de 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5 dias, em caso de necessidade. Tá bom? E, obviamente, a prisão temporária é só o juiz que pode determinar. O Ministério Público não pode determinar a prisão temporária, o delegado não pode determinar a prisão temporária, só o juiz que pode determinar a prisão temporária. Beleza? Assim, a regra geral é que a prisão temporária é de 5 dias por mais 5 dias, tá? Isso está na Lei 7960 de 89. No entanto, doutores, existe uma outra lei que prevê um prazo de 30 dias prorrogável por mais 30 dias, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Tá? Então, de forma excepcional, a prisão temporária pode ser decretada por 30 dias pelo juiz e pode ser prorrogada por mais 30 dias pelo juiz, de acordo com a Lei 8072, que é a lei que prevê os crimes hediondos. Assim, para o seu concurso do Tribunal do Amazonas do dia 3 de outubro de 2019, da CESP, não vai cair a prisão temporária. Mas eu só estou esclarecendo aqui a prisão temporária para você saber que essa prisão temporária é uma das espécies de prisão provisória. Tá beleza? Assim, se você quiser anotar aí, tudo bem, anote. Mas só para esclarecer que essa prisão temporária é uma prisão provisória, porque, ó, como eu te falei, ó, ela é decretada durante a investigação criminal. Ainda não acabou os recursos e ela mesmo assim pode ser decretada. Só que ela tem prazo, tá bom? Ela é bem pouco utilizada, inclusive, aqui no Brasil, porque ela tem esse prazo de 5 dias mais 5 dias.
tá? Beleza. Agora, temos um outro tipo de prisão cautelar, prisão provisória, que pode ser decretada antes de acabar os recursos. Qual é essa prisão? A prisão em flagrante, que é a prisão mais conhecida pela população brasileira. Todo mundo já ouviu falar do termo prisão em flagrante, né? Todo mundo, a maioria, pelo menos a maioria da população brasileira já ouviu falar. Beleza? A prisão em flagrante, doutores, ela está prevista no CPP, no artigo 302 até o artigo 310, e ela pode cair no seu concurso, e a CESP cobra bastante ela. Depois a gente vai estudar ela bem detalhada, bem de forma detalhada, tá? Mas o que você tem que saber é o seguinte, a prisão em flagrante, ela não precisa de decisão do juiz. É a única prisão provisória que não precisa... Aliás, é uma das prisões provisórias que não precisa de ordem do juiz. Existe também, lá na frente a gente vai falar, a prisão militar. A prisão militar também não precisa de ordem do juiz, tá? Então, as únicas prisões no Brasil que não precisam de ordem do juiz é a prisão em flagrante e a prisão militar, né? Lá, por exemplo, aquele militar que desrespeita lá, porque a instituição militar, Forças Armadas, por exemplo, ela é pautada pela disciplina e a hierarquia suprema. Se você desrespeitar a hierarquia, você pode até ser preso lá, mesmo sem o juiz mandar. O seu próprio chefe dentro das Forças Armadas vai te mandar para a cadeia militar deles lá, tá bom? Enfim, beleza. Voltando aqui. A prisão em flagrante, ela é uma prisão que não precisa de decisão judicial. O juiz não precisa ordenar essa prisão. Qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante, tá? Ela pode ou não fazer a prisão em flagrante de alguém que estiver cometendo crime. É tipo assim, a pessoa está cometendo um crime, aí o cidadão está vendo ela cometer o crime, o cidadão vai lá e amarra ele na corda, num pedaço de pau, e amarra ele lá no tronco de pau, e aí chama a polícia vem, pega ele e leva para a delegacia. Então, qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante. No CPP, depois a gente vai aprender que a prisão em flagrante, qualquer do povo pode realizar, é um poder, é uma faculdade, é uma opção, mas se for um policial que estiver vendo o cara cometendo um crime, o policial é obrigado a prender em flagrante o cidadão. Tá? Então, é dever da autoridade pública e é uma faculdade da população realizar a prisão em flagrante. Está previsto no artigo 312 até o artigo 310 do CPP, e o prazo da prisão em flagrante é 24 horas. Tá bom? Do momento que o cara é preso, levado para a delegacia, 24 horas depois da prisão em flagrante, deverá ser desconsiderada a prisão em flagrante. A prisão em flagrante vai só durar por 24 horas. Aí o juiz, ele vai analisar a prisão em flagrante durante essas 24 horas, e aí o que ele vai fazer? Ele vai poder converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. É aqui que se encaixa a terceira hipótese aqui de prisão cautelar, prisão preventiva. Por quê? Por que o juiz pode fazer isso? Porque se o cara for de alta periculosidade, preencher todos os requisitos, são vários requisitos que têm que ser preenchidos, que o juiz tem que analisar para o juiz determinar a prisão preventiva. Quando o juiz determina a prisão preventiva, não existe prazo, doutores. O juiz pode estabelecer o prazo que ele quiser, pode renovar o prazo, entendeu? Não precisa de prazo. Então, a prisão temporária, 5 dias, é prorrogável por mais 5. A prisão em flagrante, 24 horas. A prisão preventiva não tem prazo. Simples assim, tá? A prisão preventiva está no 311 ao 316 do CPP. Beleza? Agora eu vou falar algumas características da prisão preventiva que a CESP cobra na prova. Vou falar agora, presta atenção. Ó. A prisão preventiva, ela só pode ser decretada com ordem do juiz. Primeira característica é essa. Só aí já é diferente da prisão flagrante. A prisão em flagrante não precisa de ordem do juiz. Beleza? A prisão preventiva precisa de ordem do juiz. Beleza, essa é a primeira característica. A outra característica é a seguinte, não tem prazo. Prisão preventiva não tem prazo. A terceira característica é a seguinte, durante o inquérito policial, ou seja, o inquérito policial, como vocês sabem, ele é a investigação criminal, ele é antes da ação penal, antes do processo penal. O inquérito policial é um mero procedimento administrativo. Tá. Durante o inquérito, né, o início da apuração do crime, o inquérito policial, durante esse inquérito, o juiz ele não pode decretar a prisão em flagrante, ou não pode decretar a prisão preventiva por iniciativa própria.
Ou seja, alguém tem que pedir e o juiz, aí sim o juiz vai poder decretar a prisão preventiva. Tá beleza? Então, por exemplo, quando o delegado faz a prisão em flagrante, tem 24 horas para manter a prisão em flagrante. Aí, durante essas 24 horas, o delegado envia o inquérito para o juiz vai analisar essa prisão em flagrante, e aí o que o delegado faz? O delegado pede para converter o flagrante em preventivo, em prisão preventiva. Aí o juiz vai analisar, se preencher os requisitos, aí ele vai decretar a prisão preventiva a pedido do delegado. Durante o inquérito, você tem que saber isso. Isso está no artigo 311 CPP. Durante o inquérito, o juiz não pode decretar de ofício, por iniciativa própria. Quando o direito fala de ofício, é porque é por iniciativa própria, tá? Então, assim, quando estiver durante o inquérito, o juiz não pode decretar por iniciativa própria a prisão preventiva. Ele tem que decretar a prisão preventiva somente se tiver um pedido do Ministério Público, um pedido do delegado e etc. Tá bom? Beleza? Ok. Agora, durante a ação penal, depois que o processo penal é iniciado, né, o Ministério Público ou a vítima inicia a ação penal por meio da denúncia ou por meio da queixa-crime, né? O Ministério Público vai propor a denúncia e a vítima, se for o caso de atuação da vítima sem atuação do MP, aí a vítima vai propor a queixa-crime. Aí vai iniciar a ação penal. Durante a ação penal, o juiz pode decretar a prisão preventiva de iniciativa própria. Tá bom? Está previsto expressamente isso no artigo 311 CPP. Durante a ação penal, o juiz não precisa de requerimento para decretar a preventiva. Tipo assim, se tiver um requerimento do Ministério Público ou da vítima, ou do delegado, ou de quem quer que seja, aí o juiz pode decretar a preventiva. Agora, se não tiver requerimento, o juiz também pode decretar a preventiva, se for durante a ação penal. A ação penal, ela é chamada de instrução criminal, ou instrução processual penal, isso você já sabe. Beleza? Essas são as características da prisão preventiva. Nós temos a prisão domiciliar. Vou falar pouca coisa da prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela está no 317 ao 318B do CPP. Ela precisa de ordem do juiz e ela substitui a prisão preventiva. É tipo assim, quando aquele cara, o preso está com mais de 80 anos, está muito debilitado, está quase morrendo e tudo mais, geralmente a cadeia não tem a estrutura para ele. Então ele pode ficar preso na própria casa dele. E aí não tem prazo também. Vou até colocar aqui, ó. Sem prazo, não tem prazo. A prisão domiciliar não tem prazo. Por quê? Porque a prisão domiciliar substitui a prisão preventiva. Só que é só para casos gravíssimos, quando a pessoa tiver aí com 80 anos, e tem vários outros casos previstos na lei lá, tá bom? Artigo 317 e 318. Beleza. Aí temos a prisão militar. A prisão militar, ela não está no CPP. A prisão militar está no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. E ela não precisa de decisão do juiz também. Lembra? A prisão em flagrante não precisa de decisão do juiz. A prisão militar também não precisa não, tá? A prisão militar, ela é dentro do âmbito da instituição dos militares, aí, nas Forças Armadas, no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, etc. Essas instituições militares podem prender os seus subordinados, porque lá dentro funciona a suprema hierarquia entre o superior e os subordinados. Lá funciona a suprema disciplina dentro da corporação. Tá? Por isso, a Constituição permite a prisão militar no caso de transgressão militar, no caso de crimes militares e etc. Enfim, isso aí a gente não vai cair na nossa prova, vamos passa adiante, tá? É só você saber que existe a prisão militar e a prisão militar é um tipo de medida cautelar, um tipo de prisão não pena, prisão processual, prisão provisória, prisão cautelar, tá? Prisão civil também existe no Brasil. A prisão civil existe no Brasil e está previsto no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, tá? E também está previsto no artigo 528, parágrafo 3º do CPC. Então perceba que a prisão civil, por ela ter natureza civil, ela será regulada no âmbito do Código de Processo Civil, tá? E a prisão civil não está prevista, as regras detalhadas da prisão civil não estão previstas no edital. O máximo que poderá cair é o artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Então você tem que saber, aí isso aqui vai ser objeto de direito constitucional, se cair na sua prova, tá? Você tem que saber que a prisão civil, ela pode ser contra
um devedor de alimentos, por exemplo, o pai não pagou alimentos para o filho, beleza, ele pode ser preso. A prisão vai ser de 1 a 3 meses, o juiz que vai determinar, o juiz que vai decretar. Tá? Vou até colocar aqui, ó. Ordem judicial, é o juiz que vai decretar a prisão, tá? E é por 1 a 3 meses. E somente é aplicável para o devedor de alimentos. Se você ler o artigo 5º, inciso 67, você vai ver que também é possível a prisão civil do depositário infiel. Só que o Supremo Tribunal Federal já declarou que o depositário infiel não pode ser preso no Brasil, tá? Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele estabelece que a única prisão civil que pode ser cumprida, que pode ser realizada, é a prisão do devedor de alimentos. E o Brasil assinou esse pacto, esse acordo internacional chamado de Pacto de São José da Costa Rica. Aí o Supremo Tribunal Federal interpretou o artigo 5º, inciso 67, e falou, olha, a interpretação sistemática e teleológica do artigo 5º, inciso 67 obriga que, na verdade, a prisão civil só pode ser decretada contra o devedor de alimentos. Contra o depositário infiel não pode ser decretada. Ou seja, de um lado nós teríamos a liberdade do depositário infiel e de outro lado nós teríamos a dívida do depositário infiel. Qual vale mais, a liberdade ou a dívida? A liberdade. Então aí, por isso que o Supremo disse que o depositário infiel não pode ser preso por dívida. Agora, o devedor de alimentos não. De um lado nós temos a liberdade do devedor de alimentos e de outro lado nós temos a vida do bebê, a vida do alimentando, a vida da pessoa que precisa de alimentos. Qual vale mais? A vida? Qual tem um valor maior, uma carga valorativa maior? A vida de quem está precisando dos alimentos, do filho, normalmente é o bebê, normalmente é um bebezinho de 1 ano, ou a liberdade de quem tem que pagar a pensão, de quem gerou aquela criança? Obviamente é a vida da criança. Por isso, o Supremo falou que o devedor de alimentos pode sim ser preso por prisão civil, à luz do artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Beleza? Tranquilo. Não, na sua prova, se cair prisão civil, o máximo que vai cair é isso que eu expliquei. E vai cair em direito constitucional, tá? Beleza. Então, você já sabe o que é... Você já sabe o que é... Opa, deixa eu... Aqui, pronto. Você já sabe o que é prisão definitiva e você já sabe o que é, coloquei aqui, prisão definitiva, e você já sabe também o que é prisão provisória, beleza? Até aí, tranquilo, tudo bem, tranquilidade, ok? Agora, eu vou ler o artigo 311 porque esse bloco, ele é dedicado mais para a prisão preventiva, tá? Então, eu já falei algumas características básicas da prisão preventiva, né? Precisa de decisão do juiz e tudo mais. Agora eu vou ler o artigo 311 do CPP. E depois eu vou responder uma questão com vocês. Perceba só o artigo 311 do CPP. Olha só. Em qualquer fase da investigação policial, o inquérito, né? Ou do processo penal, em qualquer fase da investigação policial ou em qualquer fase do processo penal, caberá prisão preventiva. Beleza, a gente já sabia disso. Decretada pelo juiz. Beleza, a gente já sabia disso. De ofício, ou seja, de ofício significa por iniciativa do juiz, iniciativa própria, sem pedido de ninguém. Se no curso da ação penal, olha aí, se for durante a ação penal, durante a instrução penal, aí o juiz pode decretar por iniciativa própria, conforme a gente disse. Ou a requerimento do Ministério Público, requerimento do querelante ou requerimento do assistente ou por representação da autoridade policial. Durante o inquérito ou durante a ação penal. Beleza? Então, é exatamente o que a gente já tinha dito para vocês. O que eu já tinha dito para vocês, tá bom? Então, não tem muita dificuldade a interpretação e a compreensão do artigo 311 do CPP. Agora, vamos ver alguns exemplos. Veja só. Durante o inquérito policial, o juiz, por sua própria iniciativa, determinou a prisão do investigado. Errado. Porque durante o inquérito, de acordo com o 311, o juiz somente poderá decretar a prisão preventiva com pedido do Ministério Público, pedido do querelante, pedido do delegado, e etc, etc. Pedido da vítima, tá bom? Então,
Então, tá errado esse exemplo. Esse exemplo tá errado. Tem um erro aqui. O juiz não poderia decretar por iniciativa própria, de ofício, não poderia. Ao outro exemplo. Durante o inquérito policial, o juiz, por pedido do advogado, determinou a prisão do investigado. A pedido, vou colocar aqui. A pedido do delegado, determinou a prisão do investigado. Beleza, se estão preenchidos os outros demais requisitos legais, está correto aqui o exemplo. Tá bom? Beleza, tranquilo. Determinou a prisão preventiva. Vou colocar aqui, ó. Prisão preventiva. Aqui embaixo também prisão preventiva. Ok. Olha o terceiro exemplo. Durante a tramitação da ação penal, ou seja, durante a instrução processual penal, por sua própria iniciativa, o juiz determinou a prisão preventiva do investigado. Ou posso colocar aqui também, réu, né? Beleza? Está correto? Está correto. Tranquilo. De acordo com o artigo 311 do CPP. Agora vamos responder a questão da SES. Você vai ver que a questão da SES é muito tranquila de responder sobre esse conteúdo, né? Tendo esse entendimento em mente, vamos para a questão e você verá que não tem muita dificuldade quando você tem esse entendimento em mente. Tá? Então vamos lá, ó. CESP STJ 2018. A prisão preventiva poderá ser decretada no curso da investigação criminal, ou seja, do inquérito policial, ou em qualquer fase do processo penal. Beleza, correto, de acordo com o 311, ou qualquer fase da ação penal, né? Apenas se houver requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Errado, doutores. Ó, primeiro que não são só essas pessoas aqui que podem pedir a prisão. Só aí já está errado. Segundo que em qualquer fase do processo penal, em qualquer fase da ação penal, durante a ação penal, o juiz não precisa de requerimento de ninguém para decretar a preventiva. Tá? E segundo, que o juiz só precisa de requerimento de alguém, do Ministério Público, delegado, etc., durante o inquérito para decretar a preventiva, durante a investigação criminal. Então, está muito errado o item da questão 10 aqui, do STJ aqui, 2018, tá bom? Tá muito errado mesmo. Então, assim, marca o seu gabarito errado, depois você pode até conferir. Assim eu termino o bloco. Daqui a pouco eu volto para trazer outras informações relevantes de processo penal para sua prova da CESP. Ok? Grande abraço, até logo.